Eu vou dar um salve a esse dia. 13 de maio representa a libertação dos escravos. E como nós estudamos cultura racional, é um dia da libertação da matéria. Que ele significa a liberdade da matéria é que a matéria nos faz lapidar. E nascemos aqui, não sabemos por que nascemos, porque quando nós nascemos aqui já encontramos tudo feito e não sabemos a causa dos feitos, de todos os feitos da matéria. Bom, então, salve o dia, né, da 13 de maio, 13 de maio que representa a libertação da matéria, que também o universo em desencanto, a animalização racional é também o desencanto da matéria, o desencanto desse encanto, né? E hoje eu vou trazer para nós refletir sobre esses distúrbios existentes na humanidade, a causa dos distúrbios. Todos nós pensamos. Se você vê um animal irracional, que não tem raciocínio, você vai ver que também até os animais têm um pensamento limitado, curto, né? Só para ele ter aquela. Pela vida que ele leva. Ele não precisa de ter uma inteligência para ele poder sobreviver. Né? Tô falando esses que sobrevivem lá, né? Lá na selva, né? Na selva, lá os bichos. Eles têm um mecanismo deles lá de sobrevivência para que eles possam se manter vivos, né? Através dessa pouca pensamento, essa inteligência, as pessoas começam a falar, mas o bicho não tem, inteligência ou ele pensa, ele vive de instintos, né? Ele vive de instintos. Mas ele tem sim, porque muita coisa ele usa para ele, né? A gente percebe que o instinto do animal é racional, é para que ele possa instintivamente, né? Pelo instinto dele, a palavra, para ele não ser a palavra pelo instinto para ele não vir a extinção. Então ele tem que lutar, ele tem que comer o outro, né? Uma presa e o caçado a presa e o predador. A presa tem que fugir do predador, senão ela vai ser comida pelo predador. Então ele vai agir por instinto nessa hora. Mas para a sobrevivência dele, ele vai usar muito mecanismo lá que seja bem limitado para ele poder sobreviver. Que já é uma coisa mais positiva, vamos dizer assim, entender dessa forma que se os animais não precisassem de um devorar o outro, ele podia se separando os territórios deles. No sentido assim, tal agrupamento de bicho lá pudesse ficar só num território que não houvesse outro que seria diferente dele. Macacos, por exemplo. O macaco, se ele tivesse morrendo de fome, ele iam comer uns aos outros. Se tivesse só macaco num território, colocava ele todos lá só dentro colocasse um muro em volta daquela selva e cobrisse tudo e que ele não pudesse sair dali.
Então ia exterminar, ia extinguir a raça dele, porque um ia ficar comendo o outro, ia ficar comendo o outro, que não sobrasse um apenas, e daí, vamos supor que sobrasse só uma fêmea. Daí ele ia comer a fêmea, daí não ia ter mais a procriação deles, né? Ia acabar, ia exterminar. Por isso que eu venho vindo trazendo esse assunto que fala do distúrbio existente na humanidade e a causa deles, o pensamento. Então, o pensamento da humanidade, ela foi se enfraquecendo. Por quê? Porque nós somos feitos de um líquido, que é o sêmen. Ele é descrito pelo racional superior como uma gota d'água, uma ínfima gota d'água. E a partir desse sêmen, juntamente com o óvulo da mulher, o sêmen do espermatozoide do homem, deu vida a um novo ser. Então, somos feitos de água. E como toda o nosso feito de matéria que é água, o pensamento ele é também feito da água, porque é um conjunto, Então, dentro do cérebro do ser humano, que tem a água lá, que tem água por todo o nosso corpo, com o tempo ele vai secando. Ele vai secando. E daí, é esse secar que faz com que o ser humano não tenha mais sentimento, ele não sente mais nada, o que ele está fazendo. Só que ele se lapida, porque ele é dotado de sentimentos. É um sinal que se ele for passar por coisas negativas, morte de uma pessoa, infortúnios, alguma coisa que possa trazer infelicidade para ele, ou tristeza, amargura, ele vai sentir. Mas por que que se ele tem o sentimento lá que tá secando, que ele não sente fazer mais nada, ele vai fazer isso? Mas que ele não tá seco totalmente, ele ainda tá secando, mas não secou totalmente. Agora, aquelas pessoas que secou já, e daí ele comete monstruosidade, porque ele não vai sentir nada na hora que ele tá matando uma pessoa, que ele tá roubando, que ele tá xingando, que ele tá fazendo, tá se vingando do outro, que ele tá tendo ciúme. E esse ciúme tá gerando uma coisa que ele tá destruindo a vida da outra pessoa por causa do ciúme, por causa da inveja, só que não é uma destruição assim, de escala assim grave, né? É amena, mas do mesmo jeito faz sofrer, tanto a pessoa que não tá tendo aqueles sentimentos, vamos supor assim, sentimentos positivos, de perdão, de amor, de compreensão, de você saber a perdoar e depois construir outra coisa naquele lugar, confiança, o bom convívio que você tem com a outra pessoa, que a gente tem que ter toda uma construção cognitiva, mental, de ver as coisas como elas são e não ficar fantasiando.
fica fantasiando. Então tem N coisas envolvidas para que o ser humano ele seja lapidado por pensamento. Como a gente está falando só o pensamento que a gente está falando, não vou falar sobre as outras coisas que faz o ser humano lapidar. Então, aí eu tô falando, desculpa, eu tô falando do sêmen espermatozoide, a água que já secou pelo enfraquecimento. E daí o pensamento seca, porque ele também é feito da água, porque lá dentro do cérebro dele, o mecanismo dele é também água e tá secando. E esse secar é que faz a pessoa não sentir mais o que ela faz. Só que o cientista, o que ele vai achar que é isso? Ele vai falar que é transtorno de personalidade, que é psicopatia, e daí ele vai fazer a experiência lá no cérebro, com a ressonância magnética, e ele vai colocar imagens, né? Vai ser uma ressonância magnética em movimento, não é aquela pessoa parada. É o cérebro ali tendo as visualizações e lá dentro, o que vai acontecer lá dentro, começa a tirar as imagens lá, né, dentro do cérebro, e depois eles saberem o que está acontecendo com essas pessoas. E vai dar isso mesmo lá. E vai acontecer que vai dar isso mesmo lá, aquelas áreas que fica ativa lá dentro do cérebro, ela vai ficar vermelho. E as outras áreas do cérebro, que é para a pessoa sentir, ter sentimento, alguma coisa, sentir ter os sentimentos bons, alegria, ou até mesmo de tristeza. Olha, tá acontecendo uma coisa muito fatal ali, tô triste. Então, essas áreas ali dão aqueles sinais de vermelho. E nas outras pessoas você não vai ver isso. Por quê? Porque não tem atividade. Por causa disso, porque eles vão só falar do feito, vão tirar a imagem lá, mas ele não vai falar a causa, que é o pensamento seco. Então muitos ainda não chegou a secar. Como eu já, no vídeo aí, eu coloquei o primeiro volume e as pessoas não conhecem vários volumes aqui, eu tô aqui no 103, não no 109. Tá ao contrário, né? O vídeo eu não sei virar, não, mas é porque eu tô fazendo como se fosse selfie, né? E não aparece as palavras tudo ao contrário. Mas é o 109 do histórico. Esse livro aqui, ele já tá explicando o que é energia. Então, eu tô dando uma adiantada aqui, porque tem muitas das pessoas virem aqui ver esse vídeo e vai ver esse daqui falando sobre isso, que muitos ainda não chegou a secar, estão enfraquecidos, e tudo se enfraquece e desequilibra, e é a causa do desequilíbrio de muitos. Então, muitos estão desequilibrando e não sabe a causa. O cientista, nem que ele pegue o aparelho mais avançado, aqui ele não vai ter a causa disso. A causa é o pensamento que está secando. E por que não conhecer as mudanças das fases naturais da natureza? Porque todas as fases tiveram seu princípio, seu fim. Então, eu vou sempre continuar com outro vídeo sobre esse assunto. Por quê? Porque aqui não dá para explanar todo o assunto falando sobre o pensamento. O que é o pensamento, como ele foi feito, porque ele foi feito, né? Porque pensamos. Qual o objetivo do pensamento? Então, em outra vídeo, eu vou aprimorando mais sobre esse tema. Esse tema desse vídeo, que é a causa dos distúrbios existentes na humanidade.
que é falar sobre tudo sobre pensamento. Então, até a próxima!